ninguém vai pra rua apanhar da polícia porque tá tudo bem, obrigada, tô morrendo de tédio na minha casa. As pessoas vão porque elas têm um motivo. E aí falar que 2013 vem do nada, ou vem, a gente olhou em Istambul, achou bonito e fez igual, eu acho que é muita sacanagem com quem pega o ônibus todo dia lotado e vê o seu dinheiro indo embora. Bolsonaro é um produto de 2013. Em algum grau, em algum sentido. Veja, as bandeiras de junho de 2013 não eram bandeiras de bolsonaristas. Classe média, né, mobilizada nas ruas e o que a gente pode chamar de novas direitas. Essas perguntas são relevantes, mas elas deixam de fora uma pergunta que passou a parecer muito importante, que é o que está em jogo no conflito. Primeiro de tudo, a luta pelo transporte ela já vem vindo de antes, desde que existe cidade, desde que as pessoas são afastadas do centro e tem uma catraca, tem uma barreira impedindo ela de acessar serviços muito básicos. Na marcha vertiginosa de seu crescimento, há dramas que não se podem ocultar. E entre estes, a luta pelo transporte em São Paulo. É o sofrimento diário das filas, a espera angustiosa pelos ônibus que tardam. As linhas de ônibus elas são pensadas para transportar a classe trabalhadora para os seus locais de trabalho e voltar. Todo o desenho do sistema de transporte, ele é racista, ele é excludente, ele é pensado para a cidade funcionar como máquina, né, circular mão de obra e não para as pessoas usarem a cidade em si. Se a gente olhar para a história de junho de 2013, eu acho que um elemento que frequentemente é deixado de lado é que antes de junho de 2013 o Brasil assistiu dezenas de revoltas de tarifa com características muito parecidas com o que a gente viu em junho. A gente acha que o transporte deve ser público, o transporte não pode ser tratado como mercadoria, o povo não pode pagar R$ 2,95 pelo direito de vir. O evento chave para isso foi a revolta do Buzu em Salvador. Ele é uma revolta bem importante porque é uma revolta de tarifa, é a primeira grande revolta de tarifa dos anos 2000 e ela é uma revolta mal sucedida, que perdeu. Esse movimento ele foi documentado num documentário chamado Revolta do Buzu, que se transformou num dos principais instrumentos de propaganda da formação do movimento Passe Livre, que aconteceu nos anos depois. Participamos de uma manifestação durante 5 dias, que nessa manifestação aconteceu muitas agressões por parte dos policiais na quinta-feira. Os alunos do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães foi agredido covardemente por policiais que baixaram o pau nos alunos. No seu programa, o MPL tinha uma perspectiva que era, digamos assim, a mais proletária possível, quer dizer, a redução do preço do transporte para os trabalhadores poderem se locomover pela cidade. Em 2013 ele começa na periferia de São Paulo, no Mboimirim, nos protestos para que a estrada do Mboimirim, que era um lugar em que você tinha um trânsito muito grande, e a ideia era que se duplicasse essa via e se organizasse melhor o transporte público. E isso vai estar presente nas primeiras manifestações do MPL, vai ser também em Pirituba, no terminal do Pirituba, com mobilizações sempre voltadas à periferia de São Paulo, no começo e também no próprio trabalho que o MPL tinha nas escolas. Porque o estudante, uma parcela muito grande deles não trabalha e a renda deles é uma fração da renda dos pais que já são trabalhadores. Para eles, qualquer aumento de 10 centavos, 20 centavos, é extremamente, tem um impacto muito grande na mobilidade. Toda vez que a gente propõe algo que é inovador, que é ousado e que na verdade tem condições materiais de ser realizado, mas que tira todo mundo da zona de conforto, essas pessoas são taxadas de utópicas. E a gente mesmo em 2005, quando falava em tarifa zero, era considerado utópico dentro do próprio campo democrático progressista, porque tarifa zero, imagina. Enfim, mas em 2013 a gente já era um movimento que tinha a bandeira da tarifa zero, mas para você chegar a introduzir a discussão de tarifa zero e mobilizar as pessoas, o que vai mobilizar é quando dói no bolso, quando aumenta a tarifa.
A relação entre protestos e economia, na literatura internacional, mostra-se bastante controversa. Por quê? Uma parte da literatura vai dizer que momentos de crise econômica em alguns países foram significativos no aumento de protestos. Então haveria uma correlação entre queda do emprego e o aumento de protestos. Então os trabalhadores estariam reivindicando porque suas condições estão perda de valor do salário, inflação. Então os trabalhadores estariam reivindicando porque você tem um contexto de crise econômica que leva a queixas e insatisfações e faz com que os trabalhadores reivindiquem direitos, né? Sim, aí você tem um conjunto de estudos que apontam que isso é verdade em alguns países, mas não em todos, porque em outros países foi o contrário disso. E aí parece que o caso brasileiro é similar. Em momentos que você tinha uma economia funcionando com os indicadores, né, um PIB em alta, desemprego em baixa, inflação controlada, etc. Nestes momentos é quando os trabalhadores e os sindicatos podem pautar greves. A partir de 2008, isso evidentemente tem a ver com a crise internacional, enfim, que vem rebatendo o Brasil alguns anos depois. Quando você observa a atividade grevista no país, você claramente percebe a elevação da atividade grevista, ou seja, o início de um novo ciclo grevista que vai crescendo, né, a partir de 2008 e alcança o seu ponto culminante em 2013. E isso, evidentemente, que dialoga com uma intensificação do protesto social, que junho representa também. Porque quando você observa a base social que impulsiona os protestos em escala nacional, e foram feitas pesquisas, enfim, tentando identificar as características dessas bases sociais, né? Você percebe claramente que era uma base plebeia e popular. Então a gente tem um processo que vem crescendo em relação aos trabalhadores organizados em sindicatos, mas também protestos de trabalhadores organizados em outros movimentos sociais, que a gente pode dizer que são mais tradicionais, como o movimento de luta pela terra, o MST, o MTST e outros movimentos de luta por moradia. A gente tem protestos estudantis e a gente tem protestos do que a gente pode chamar também de setores subalternos, setores que vão sofrendo, né, diferentes formas de opressão e que vão se colocar nesse contexto dos governos petistas para poder pressionar, inclusive se aproveitando dos canais de interlocução com o governo que existiam, né, com os canais de participação política, para pressionar pela introdução de políticas, pela implementação de políticas de reconhecimento de direitos. Então estou pensando aqui no caso das mulheres, no caso da população LGBTQIA+, no caso dos indígenas, né, dos quilombolas, da luta colocada pelo movimento negro. Então, uma série de questões estava em jogo naquele momento, naqueles governos, né? Há colegas que afirmam que essa estratégia, né, de construção de uma cidadania pelo consumo tinha atingido o ápice, quando a pessoa fechava a porta de casa, o posto de saúde continuava ruim, a escola do seu filho continuava ruim. O modelo de desenvolvimento, ele começa a, vamos dizer assim, conhecer os seus limites internos. Esses limites internos, eles são revelados por essa onda de protestos. Irmão, tem uma escola ali, vocês estão atirando numa escola, tá cheio de criança. É criança, irmão, é escola! Vai se fuder, caralho! Tô te aguentando filmar essa merda aqui! Ainda que a crise até 2013 não seja perceptível para a maioria da sociedade, há um processo de desaceleração econômica, redução de investimento, há um processo de desindustrialização. Então tudo isso vai afetando a dinâmica da relação entre as classes sociais e das classes sociais com o governo, né? Então acho que esse é um elemento importante para ser considerado quando a gente olha para os antecedentes de 2013. Então é interessante porque há um aumento de protestos, mas um aumento de protestos
num momento em que tem um otimismo em relação à economia no Brasil e um otimismo também em relação ao governo. As taxas de aprovação do governo são taxas bastante expressivas, são taxas favoráveis em relação ao governo Dilma e também o otimismo em relação às capacidades de consumo das famílias, né, em relação às expectativas de emprego. Uma coisa que me chama a atenção, mas aí não é só para os trabalhadores, o que a gente foi acompanhando de forma muito interessante foi uma mudança muito sutil na percepção sobre melhoria da qualidade de vida entre o começo de 2013 e maio de 2013. Ali entre abril e maio de 2013, eu fiz um estudo do Datafolha sobre opinião dos brasileiros. Aquelas perguntas clássicas. Você acha que a sua vida vai melhorar ou vai piorar? Você acha que você tem possibilidade de ficar desempregado no futuro? Você acha que a inflação vai aumentar ou diminuir? Enfim, até mais ou menos fevereiro, março de 2013, estava tudo muito positivo essa percepção. Em todas as classes sociais. Alguma coisa aconteceu ali entre abril, maio, que você começa a ter uma queda também em todas as classes sociais em termos de expectativa econômica, né? Há uma mudança nas expectativas em relação ao desempenho da economia nos meses seguintes, né? O que as pessoas esperam em relação a isso. Isso me chamou muita atenção, porque isso é a antessala do junho de 2013. O que importa entender é que junho de 2013 ela é uma manifestação convocada pela esquerda, em primeiro lugar, e em segundo lugar é uma manifestação que quem participa dela, nos seus primeiros movimentos, é a esquerda. Veja, as bandeiras de junho de 2013 não eram bandeiras de bolsonaristas, de maneira nenhuma. É lógico que num determinado momento houve bandeiras contra a corrupção, houve bandeiras reivindicando a pátria, houve bandeiras de caráter mais nacionalista, não se discute isso. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é as convocações, a participação. E as bandeiras de junho de 2013 não eram as bandeiras do bolsonarismo, de maneira nenhuma. Mesmo naquela pluralidade, muitas vezes naquela confusão de pautas, naquela multiplicação de pautas, você percebe que no seu agregado as pautas se concentram muito, né, nessa reivindicação por mais direitos sociais, por mais gasto público, como se fosse uma espécie de demanda que se insere no contexto de conflito redistributivo. Essa massa popular, ela exige, por exemplo, mais investimentos em transporte público, mais investimentos em escolas, mais investimento em saúde, e isso envolve mais gastos sociais, e os gastos sociais estão indo para os bancos ou para a construção de estádios, e isso se choca com as expectativas dessa população. Porque a nossa luta nunca foi contra o governo, contra o Partido dos Trabalhadores. A gente está lutando a favor de políticas públicas para o transporte. Ponto. Então a gente não é um partido político, eu não estou disputando, a gente não disputa eleição. Se você pegar todo mundo do MPL São Paulo, e isso é uma coisa que eu durmo em paz, assim, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo que nem um anjo, ninguém se candidatou. Saca? Ninguém entrou para partido. Então a gente não tem o que disputar com o PT nem com ninguém. A gente não tá contra, a gente tá a favor de tarifa zero e direito à cidade. E a gente tá botando a nossa energia para construir isso. Agora, não existe vazio político. Qual que era o ator que a gente estava querendo pressionar? Os empresários do transporte, que é uma corrupção do caramba. Teve CPI do transporte, até hoje ninguém entende direito aquelas contas. Essas mobilizações, elas são autônomas, não autonomistas no sentido de uma orientação ideológica autonomista. Elas são autônomas, mas o MPL, a organização, o Movimento Passe Livre, ela é autonomista, ela sempre foi uma organização que defendia a autonomia da classe trabalhadora dos partidos políticos, de esquerda e de direita, e sempre tratou os governos de esquerda e de direita de uma maneira mais ou menos... Tanto faz, não tratou os governos de esquerda como governos melhores, são apenas governos. Isso tem a ver com a tradição autonomista e até meio anarquista que está na gênese do movimento Passe Livre. É um movimento de classe média, isso é inegável, é um movimento que
tem a participação de estudantes universitários, de universidades públicas, de universidades privadas de excelência. Então, num primeiro momento, há o MPL que faz esse tipo de convocação, mas a extensão de junho de 2013 no que diz respeito à esquerda, ela vai muito além do MPL e ela atinge essas camadas muito importantes da população que tem um grau importante de organização. Não são grupos que não se organizam, grupos que estão à margem de qualquer tipo de manifestação política, qualquer margem de inserção no debate público. São grupos que evidentemente não têm a visibilidade que têm as grandes forças da esquerda, PT, PSOL, MTST, mas de todo modo, esses jovens que sofreram esse impacto do aumento das passagens de ônibus, esses setores têm um grau de organização, de compreensão do debate público, de como ver a política, que não pode ser deixado de lado de maneira nenhuma. Os protestos, eles foram muito carentes de organização, exatamente porque as organizações majoritárias da esquerda brasileira, no caso, o próprio PT, enfim, na época, o PCdoB e outros partidos de esquerda, desde o início, se colocam contra a onda de protestos, ou seja, as principais referências da esquerda brasileira não se alinham, né, à onda de protestos, sobrando basicamente partidos, na época, menores, PSOL, STU, que é as organizações de extrema esquerda. Então você tem aí uma dinâmica política. As pesquisas de opinião que foram feitas em 2013 mostram que até 9% da população brasileira participou desses protestos. Nós estamos falando de protestos muito massivos, muito numerosos e, portanto, muito diversos. Eles aconteceram, de uma certa maneira, São Paulo foi uma espécie de vitrine do movimento, mas ele aconteceu no Brasil inteiro. A gente teve cidadezinhas no interior muito pequenas que tiveram a Câmara Municipal ocupada por estudantes, né? E a gente houve revogação de tarifa no Brasil inteiro, cidades pequenas, cidades médias, capitais do Nordeste, no Norte. Foi um fenômeno muito grande, muito diverso, em cada lugar ele tem um pouquinho de coloração diferente. Unido não precisa de partido, o povo unido não precisa de partido. E por outro lado, é inegável que junho de 2013 foi uma onda de protestos plural. Ou seja, não houve apenas a participação de um único ator. A despeito da presença massiva e majoritária desse que eu costumo chamar de precariado urbano, né, em especial essa juventude inserida em condições precárias de vida, de reprodução, morando em periferias distantes, trabalhando no centro das cidades, na minha opinião, não esgota a diversidade, porque você também teve setores de classe média, no sentido mais tradicional, classe ideal, que estiveram presentes, na minha opinião, de forma minoritária, com pautas muito específicas, que não tinham nada a ver diretamente com as pautas que detonaram a jornada de junho de 2013, que era a história do Bradley Lay, enfim, a demanda contra a corrupção. A forma com que o negócio começou, se desdobrou e virou um negócio totalmente distinto, pelo menos daqueles que iniciaram. Porque se o MPL começou esse processo, e eu acho que nisso a gente tem que ter, de alguma forma, a disposição de fazer a autocrítica de que, de fato, Bolsonaro é um produto de 2013. Em algum grau, em algum sentido. Quer dizer que 2013 surge da esquerda não pode ser um empecilho para a gente dizer que, de fato, aquilo ali se desdobrou de tal forma a cair num movimento anticorrupção no qual a esquerda foi... Na verdade, a esquerda ela é empurrada do movimento no seu pico de massificação no dia 20, né? Que é quando o movimento vai para a Avenida Paulista. O MPL, ele estava nas ruas há muito tempo e ele tinha uma base social que, de alguma forma, no seu pico atingia 30 mil pessoas. Quando uma manifestação vira uma manifestação de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, naquele dia 20, ela já não é mais a base social do MPL, ela está sendo mobilizada pela Globo, pela Folha de São Paulo e pelo Facebook. E esse é um pouco o problema. Isolando o PT! Vai isolar o PT! O PT não representa ninguém, o PT!